Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e eu quero agradecer você por dedicar este momento para estar conosco, para considerarmos o estudo da Palavra de Deus e considerarmos as profecias. É isso que nós fazemos neste canal e nós estamos tratando das profecias relacionadas ao tempo do fim, profecias escatológicas, e nós já temos falado muito a respeito. Esse é o encontro de número 54. Portanto, já dedicamos aí para trás 53 gravações para falar sobre os acontecimentos finais e coisas importantes para a minha e para a tua vida e para as pessoas que nos rodeiam. Estamos neste canal analisando uma série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. E se você não assistiu os outros vídeos, eu peço que você assista para que você fique realmente antenado no trato que nós estamos dando aí sobre este tema, para que você possa acompanhar-nos no nosso raciocínio, no nosso desenvolvimento do tema do conflito cósmico entre o bem e o mal. Então, cada um dos nossos encontros são para complementar, para ampliar o que já foi falado no encontro anterior. Isso é importante porque pode acontecer de, em um dos nossos estudos, uma das nossas gravações, você não ficar plenamente satisfeito, não ficar plenamente esclarecido, porque ficou algo pendente ali que passa por sua mente, que você gostaria que tivesse sido falado e naquilo que você assistiu não foi falado. Mas é pensando nessa possibilidade que nós estamos dando sequência de um encontro ao outro para que haja a oportunidade aí de ser esclarecido aquilo que ficou pendente. Então, assim nós complementamos esse assunto de encontro a encontro. Por isso, eu insisto a você que na oportunidade você assista os outros vídeos que já temos gravado aí. É muito importante esse tema, o conflito cósmico entre o bem e o mal. E eu peço também para que você possa ter um acompanhamento conosco, na medida do possível, lendo os textos bíblicos que nós vamos apresentar. Eu estou com a minha Bíblia aqui em mãos. Como sempre, nós vamos folhear muito a Bíblia, nós vamos considerar muitos dos textos da Bíblia, e eu não queria fazer isso sozinho. Eu gostaria muito que você também se empenhasse nessa tarefa para que você pudesse comprovar aquilo que nós estamos a citar das Escrituras Sagradas, e eu sei que isso vai causar um efeito mais positivo no estudo, nesse encontro que nós estamos a realizar a partir de agora, ok? Então, se você puder, possa ter uma Bíblia aí e vamos ler juntos os textos. O fato é que, sendo que todos os nossos encontros estão aí para se complementarem, para se aperfeiçoarem, nosso encontro de hoje vai dar seguimento, evidentemente, àquilo que já foi falado nos últimos encontros, e em especial, no último encontro nós falamos sobre a doutrina do arrebatamento secreto. Nós explicamos no que consiste esta doutrina e nós deixamos pendente para o encontro de hoje de onde se tira a ideia para acreditar realmente que a profecia da Bíblia abona uma tal doutrina de arrebatamento secreto. Então hoje, de uma forma especial, conforme havíamos prometido no último encontro, nós vamos tratar da profecia que as igrejas, em geral, se apoiam para dizer que haverá um arrebatamento secreto. Mas, só para fazer uma propaganda aí, no último encontro nós explicamos, não existe nenhum texto que fala sobre a volta de Jesus que abona qualquer ideia a respeito de um arrebatamento secreto. A palavra será tomado e levado para o céu, que você encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, fala que na segunda vinda Jesus virá e vai tomar para si, né, aqueles que serão levados. Também lá em Mateus 24, quando Jesus falou que veio o dilúvio e levou a todos. Então a palavra tomado ou levado, a palavra é rapio, da palavra grega rapio, que daí nós temos a palavra rapto. Então eles pegam algumas palavras
ali para dizer, olha, o rapto no caso, significa algo que a pessoa é levada, é raptada e não se percebe. Então, simplesmente a palavra, o grego ali, quando fala que será levado para o céu, ali em Tessalonicenses, do grego é rapio, que é a nossa palavra rapto. Mas não sugere de modo algum a palavra rapto, do rapio, não sugere de modo algum uma ideia de ser levado secretamente. Isso é querer forçar a interpretação. É daí que vem a ideia, por exemplo, do rapio, a ideia das aves de rapinas, por exemplo. As aves carniceiras, que elas caçam a sua caça, né? Elas se investem, essas aves de rapinas, elas se investem sobre a sua presa e agarra a presa e leva para as alturas. Então, é assim que as aves de rapina caçam as suas presas. Então, as suas presas, debaixo dessa situação, elas são raptadas. Então, a palavra rapio, que daí temos a palavra rapto, que é o que a Bíblia fala ali de ser levados para o céu, é, ali o indicativo não tem nada a ver com algo secreto. É simplesmente ser tomado e ser trasladado, ser levado, e Jesus há de voltar para levar os seus para o céu. E usa a palavra grega rapio, ser tomado, ser levado, mas não tem nenhum apoio para se crer que será algo secreto. Mas aqui eu só estou explicando a nível de, de recordação, de resumo do que falamos ali no último encontro. Aí nós temos como uma amostra de como eles montam forçosamente a ideia de que haverá um rapto secreto. Eles querem dar sentido a uma palavra que a Bíblia não apoia de jeito nenhum. A Bíblia deixa bem claro que na segunda vinda de Jesus, algo totalmente fora da realidade há de acontecer, no sentido de convulsões da natureza, da presença dos anjos em todo espaço ao redor do planeta, de pessoas sofrendo desastres, e Jesus nas nuvens do céu, vindo com o Pai, ele à direita do Todo-Poderoso. Então, tudo isso que nós falamos no encontro anterior, lendo os textos bíblicos, nós provamos, não haverá nada de secreto. E tudo isso, essa maneira explosiva da vinda de Jesus, se reporta à sua segunda vinda. E nós provamos isso. Não tem nada a ver com uma terceira vinda, conforme a interpretação ficciosa, a interpretação forçosa, fantasiosa, que as igrejas conferem aí aos ensinos da palavra de Deus. Não existe uma terceira vinda para que Jesus venha de forma explosiva e ainda venha para trazer os salvos que foram levados para o céu através de um arrebatamento secreto. Então, ele voltará de forma explosiva para trazer os salvos a este mundo. Isso não existe, é pura invencionice e eu insisto, assista o último vídeo que você verá que não procede de modo algum qualquer ideia na Bíblia que vá abonar a doutrina do arrebatamento secreto. Jesus virá, vai arrebatar sim. Haverá o rapto da igreja, mas não haverá nada de secreto em cima desse rapto, dessa leva dos santos para o céu. Bem, mas eles têm a profecia de Daniel capítulo 9, a partir dos versos 24 ao verso 27. E eles torcem também esta profecia e torcem de forma escandalosa para querer chegar a esse denominador comum entre eles, de que haverá um arrebatamento secreto. Agora, se você é fiel, se você ama a palavra de Deus, você vai analisar comigo o que a profecia fala a respeito, a profecia que eles consideram para apoiar a doutrina deles, do arrebatamento secreto, e que você, na sua fidelidade, possa considerar, porque você há de ver, se assim você o fizer, você há de ver que a Bíblia, de fato, nem no Novo e nem no Velho Testamento, apoia qualquer ideia de um arrebatamento secreto. Tudo a respeito desse assunto é de forma escandalosamente torcida, é visivelmente alterada do que a Bíblia diz. Então vamos hoje, dando sequência ao que foi falado
sobre o arrebatamento secreto, mostrando a falácia dessa doutrina. Então vamos dar sequência no encontro de hoje, analisando a profecia que as igrejas que defendem essa doutrina se apoiam para poder alegar esse assunto. Bem, o fato é que lá em Daniel capítulo 8, o profeta Daniel, você vai perceber ali, leia na hora que você tiver uma oportunidade, ele está preocupado com o tempo de Israel no cativeiro babilônico. O povo de Israel, pela sua rebeldia, pela sua, pela sua oposição à lei de Deus, pela sua má conduta e o mau exemplo, e tendo transgredido a lei de Deus e sendo persistente nessa transgressão, então Deus foi tolerante, foi amável, foi benigno, mas chegou uma hora que Deus precisou punir o povo de Israel. E a punição foi permitir que Nabucodonosor cercasse Jerusalém no ano 605 a.C., e ali ele fez a primeira leva do povo judeu para a Babilônia. Depois ele veio de novo ali com o exército sobre Jerusalém, cercou a cidade e houve mais uma investida. Finalmente, na terceira investida do exército da Babilônia, como castigo para o povo de Israel, Nabucodonosor foi ali no ano 586 a.C. e não só cercou Jerusalém, mas destruiu toda a cidade de Jerusalém. Não somente o templo de Jerusalém, ele destruiu a cidade de Jerusalém. Os exércitos de Nabucodonosor fez isso e Deus permitiu para que Israel fosse açoitado. Deus enviou profetas procurando evitar que chegasse a esse ponto, mas não adiantou nada. Eles foram resistentes à mensagem dos profetas e precisou então esse açoite de Deus para que eles pudessem se arrepender. Agora voltando aqui ao profeta Daniel no capítulo 8. Eles foram levados para o cativeiro babilônico. E o capítulo 8, na hora que você puder ler ali, você vai perceber que Daniel está preocupado com o tempo que Jerusalém ficaria ali no cativeiro babilônico. Porque ele começou a analisar lá no cativeiro, Daniel estando ali, ele analisou as profecias do profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel havia dito que o povo de Jerusalém, o povo de Israel, ficaria no cativeiro babilônico no período de 70 anos, literalmente falando. 70 anos iria permanecer ali no cativeiro da Babilônia. E agora ele ficou preocupado, Daniel. O capítulo 8 ele começa a meditar ali, você há de verificar, se você ler aí na tua casa. Então ele ficou preocupado. O tempo já estava se expirando, estava terminando aquele período de 70 anos, Daniel já estava velho ali, ele foi levado para a Babilônia, ele era ainda um jovem, mas agora já estava quase 70 anos, cumprindo o período do cativeiro, predito pelo profeta Ezequiel, e o profeta Daniel ficou ali observando que nada estava acontecendo de diferente. Parece que não iria haver o cumprimento das profecias ou das palavras do profeta Ezequiel para que Jerusalém retornasse para a sua terra, o povo de Israel voltasse ali para Jerusalém. E ele, então, preocupado, será que o povo de Israel vai ter a oportunidade de retornar para Jerusalém? Será que o povo de Israel vai voltar às suas atividades como povo de Deus na terra? Então, a preocupação do profeta Daniel era com respeito ao povo de Israel para sair do cativeiro e regressar para a terra natal, na Palestina, lá em Jerusalém, e voltar às suas atividades como antes. E ele ficou preocupado porque ele não estava vendo nada que desse indício que isso iria acontecer. Então ele orou a Deus, em Daniel capítulo 8 você vê isso. Será que pelo fato da dureza do coração do povo de Israel lá na Babilônia, Deus iria estender o período do cativeiro? Então o que o profeta Ezequiel falou, será que seria estendido aquele período? Porque o povo de Israel não havia se emendado, não havia se convertido, e ele estava preocupado com isso. E a oração dele foi toda espiritual,
a respeito desse assunto. Daniel capítulo 8. Então, o anjo apareceu ali, em Daniel capítulo 8, e falou no capítulo 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Veja, na mente do profeta Daniel, ele estava preocupado com a restauração das atividades do sacerdócio do povo de Israel ali em Jerusalém, lá no templo, a cidade voltando às suas atividades normais, e de repente vem o anjo amado de Deus, o anjo Gabriel, e fala para Daniel, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aí sim, Daniel ficou preocupado, porque ele entendia que em profecias o assunto sobre dias, e aí está falando sobre tardes e manhãs, é o mesmo que você encontra lá em Gênesis capítulo 1. Houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia. Para o judeu, ele entende claramente que o termo tarde e manhã é um indicativo de dias. As igrejas em geral olham essa profecia e fala que diz respeito a essa mensagem do anjo Gabriel, diz respeito à recuperação dos sacrifícios, que era todos os dias, pela manhã e pela tarde. Mas com respeito aos sacrifícios, ao ritual ali no templo, nunca a Bíblia usa a linguagem de tarde e manhã. Mas com respeito aos sacrifícios, sempre, quando se reporta ao assunto de sacrifícios, de ofertas, de manjares, de derramamento de sangue no altar do santuário, sempre na Bíblia, sem exceção, a linguagem que se usa é sacrifício da manhã e sacrifício da tarde. E a mensagem que o anjo foi levar para Daniel ali é para que ele entendesse. Se você ler lá em Daniel capítulo 8, você vai perceber constantemente, do capítulo 8, capítulo 9, constantemente o anjo Gabriel repete a frase, entende, Daniel? É para que Daniel entendesse. E Daniel era um judeu, era do povo de Israel, era um judeu, e ele entendia de acordo com a linguagem que todo judeu entende. Então, se o anjo se aproximou para fazer Daniel entender, se aproximou do profeta para que ele entendesse, então ele usou a linguagem que Daniel, como judeu, entendia. Então, não se trata de assuntos de sacrifícios que se fazia no templo, porque na Bíblia, sempre o assunto sobre sacrifícios, eu não tenho o texto aqui porque o assunto não é isso, não é esse que nós vamos tratar hoje. O assunto é sobre a interpretação profética que eles torcem de Daniel 9 para interpretar a favor de um suposto arrebatamento secreto. Então, eu não vou usar os textos aqui, mas a Bíblia sempre quando fala de sacrifícios, de cerimoniais do santuário, fala de sacrifícios da manhã e da tarde. E Daniel era um judeu e entendia que se fosse a linguagem do anjo Gabriel sobre sacrifícios literais, então ele usaria o termo dos sacrifícios da manhã e da tarde. Mas o anjo se aproximou falando que até 2.300 tardes e manhãs. Não falou manhã e tardes, falou tardes e manhãs. Então, para qualquer judeu, e o anjo estava fazendo Daniel, que era judeu, entendesse o assunto. Então, para qualquer judeu, o termo tarde e manhã se reporta a um dia completo de 24 horas, que é citado lá no livro do Gênesis, desde a criação. Então, o judeu sempre tem a tarde e a manhã como o dia começando pela tarde e tendo a manhã no seu segmento. Enfim, e o anjo falou para Daniel, ele preocupado com o tempo, se o povo de Israel permaneceria ainda muito tempo ali, além do que o profeta Ezequiel havia dito. Então o anjo vem, a mando de Deus, para fazer Daniel entender, falou, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, Daniel já entendeu, 2.300 tardes e manhãs representa 2.300 dias. Mas só que Daniel, ele sabia, conhecia os escritos do profeta Ezequiel, tanto é que o capítulo 8 começa ele citando o que os escritos do profeta Ezequiel falavam a respeito de como entender as profecias. E lá em Ezequiel capítulo 4, verso 6, verso 7, além de Ezequiel, também lá no livro de Números, que Daniel também muito conhecia, porque os escritos de Moisés, o livro da lei,
o Pentateuco, todo judeu, principalmente alguém zeloso como Daniel, eles conheciam muito bem. Lá em Números 14:34, em Levíticos capítulo 25. Então, alguns textos da Bíblia deixam bem claro. De acordo com uma visão profética, um dia equivale a um ano. Então, Daniel entendeu, 2.300 tardes e manhãs equivale a 2.300 dias. Só que ele, conhecendo na linguagem da profecia que cada dia é um equivalente a um ano em profecia, então ele entendeu assim, até 2.300 anos e o santuário será purificado. Então, ele preocupado em retornar para Jerusalém, acabando já aquele período de 70 anos, que já estava se findando, ali, Daniel, no capítulo 8, de repente, o anjo, amando de Deus, o anjo Gabriel, vem com uma mensagem de 2.300 anos. Aí termina o capítulo 8 de Daniel, ele extremamente preocupado a respeito desse período. E ele começa a orar a Deus no capítulo 8, pedindo para que Deus tenha misericórdia, preocupado, Senhor, não estenda o período, por favor, não venha nos punir desse jeito. E o coração dele era totalmente voltado para esta situação do seu presente, da sua realidade. Mas esse assunto das 2.300 tardes e manhãs não é o assunto de hoje. Nós vamos explicar isso na próxima série. A oração aqui da preocupação de Daniel foi uma oração extremamente espiritual. Então Deus veio mostrar algo mais espiritual ainda, que excede a capacidade de Daniel ali na época de entender. Por isso o anjo repetidas vezes falou, não é para o seu tempo, é para o tempo do fim. O capítulo 12 de Daniel termina. Daniel foi terminar ali o capítulo 12 lá, já próximo da sua morte, e o anjo deixou bem claro, Daniel, não é da sua conta esse assunto, porque essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, parafraseando, porque o assunto da preocupação de Daniel foi justamente esse tema, das 2.300 tardes e manhã. Daniel 8 deixa bem claro isso. E terminou o capítulo 12, terminou o livro de Daniel, o anjo deixando Daniel tranquilo, olha, não se preocupe. Com respeito a esse assunto, que lá no capítulo 8 você ficou perturbado, isso há de ser esclarecido no tempo do fim. Então, trata-se de um santuário, não da terra. O livro de Hebreus, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, o livro do Apocalipse, eu sei que a Bíblia, o Novo Testamento, evidencia muito o santuário celestial. Então, não se diz respeito ao santuário da terra. A purificação do santuário, e é por isso que nós vamos tratar desse assunto lá no próximo encontro, na próxima série, quando falarmos sobre o assunto do santuário. Esta série é sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal. Mas nós vamos esclarecer o que diz respeito a esse assunto que deixou Daniel muito preocupado. Ele encerrou a sua vida e o anjo disse, olha, você vai descansar em paz, porque isso vai se cumprir lá na frente. Então, o assunto era espiritual da parte de Daniel, a sua preocupação, e a resposta do anjo foi além da sua perspectiva. Diz respeito ao povo do tempo do fim. Por isso que se encerrou a profecia e Daniel ficou sem ser esclarecido, porque não diz respeito à sua realidade. Bem, eu estou fazendo essa grande introdução aqui para entrarmos no capítulo 9. Porque Daniel continuou preocupado. 2.300 tardes e manhãs, mas o anjo foi, no capítulo 9, comissionado por Deus para ir novamente até o profeta Daniel para esclarecê-lo de uma vez por todas a respeito da sua inquietude. Então, vendo Deus que Daniel estava muito preocupado, muito pensativo a respeito do tempo ali do cativeiro, é que Deus mandou, no capítulo 9, o anjo Gabriel ir lá e esclarecer, olha Daniel, eu vou aqui já me adiantar no que nós vamos ler para que você entenda quando lermos. Aqui no capítulo 9 de Daniel, o anjo retornou para elucidar a questão para Daniel. No capítulo 9, o verso 24, nós vamos ler aqui, mas eu vou me adiantar. Ele disse assim, sabe e entende, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Sendo que Daniel já entendia que um dia
equivale a um ano, e é por isso que ele estava tão preocupado ali sobre o assunto do capítulo 8. Então agora o anjo falou: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual cidade? Jerusalém. Ele era um judeu. Então, em outras palavras, para que ele fosse consolado a respeito daquela sua inquietação, se ele iria permanecer, se Israel iria permanecer no cativeiro ou não, o anjo veio agora trazer uma mensagem de alento. Quando ele falou, sabe e entende, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, aí está a mensagem de alento. Daniel, o assunto das 2.300 tardes de manhã é um assunto à parte. Tanto é que ele veio trazer a explicação desse assunto falando do que está no capítulo 9. Ele veio falar das 2.300 tardes de manhãs, mas explicando sobre a profecia das 70 semanas. E a palavra determinadas, que nós vamos ler aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O original hebraico ali é shatak. Shatak, alguns tradutores colocaram como são cortadas, separadas. A palavra shatak, o hebraico, para determinadas, significa isso, cortadas, separadas. O que isso quer dizer? 70 semanas são cortadas, separadas ou determinadas em relação à profecia das 2.300 tardes e manhãs. A profecia, na verdade, o assunto ali de Daniel, tem dupla aplicação. E se você estudar os nossos vídeos, se você ver os vídeos passados ali, nós temos explicado em alguns deles que existe na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, aquilo que nós chamamos de profecia dupla. O que é profecia dupla? Tinha uma aplicação para aquele tempo e tem também uma aplicação futura. Mas havia uma condição também e profecias condicionais. Nós explicamos sobre profecias duplas e profecias condicionais. O que eram profecias condicionais? Se o povo de Israel, na sua situação ainda como povo de Deus, usado por Deus, fizesse a sua parte, aceitasse Cristo e reconhecesse Jesus, enfim, então o povo de Israel iria fazer com que as profecias, os acontecimentos na terra fossem de um jeito. Então, debaixo da aceitação das mensagens dos profetas, a situação no mundo seria de um jeito. Nós já explicamos como que poderia ser de acordo com aquilo que a Bíblia nos traz de informação a respeito. É um vídeo muito interessante que gravamos aí, explicando o que seria se o povo de Israel aceitasse as mensagens dos profetas. No entanto, existem as profecias que, debaixo da condição, se não aceitasse, se o povo de Israel não cumprisse a sua parte, então haveria de acontecer de um outro jeito, de um outro modo. Então, são profecias que elas são condicionais. De um jeito, sob uma condição, a profecia iria se cumprir de um modo. Sob uma outra condição, vai acontecer de outro modo. O que está acontecendo aqui no capítulo 8 e o capítulo 9 de Daniel, em relação às 2.300 tardes e manhãs do capítulo 8 e as 70 semanas do capítulo 9, as duas profecias estão ligadas. Só que a primeira parte, além de ter uma verdadeira ligação com o assunto do santuário, porque nada no santuário, e é o santuário celestial, não o santuário da terra, nada do santuário funciona sem o derramamento do sangue do Cordeiro. Nada do santuário teria valor sem Jesus ter morrido, que é o verdadeiro Cordeiro. E o santuário que deveria ser purificado para poder funcionar esse santuário no céu é aquele que foi dado para Moisés como modelo. Lá em Êxodo capítulo 25, verso 8 e 9, Deus passou um modelo para Moisés e disse: Moisés, faça tudo conforme eu te mostrar. Ele estava vendo como modelo, Moisés, o santuário celestial. E é isso que trata Hebreus 8, 9, Hebreus 10, o livro do Apocalipse, enfim. Existe um santuário no céu. Apocalipse capítulo 11, verso 19, fala que abriu-se lá o santuário celestial e foi vista a arca lá no santuário celestial. O livro de Hebreus deixa bem claro, existe um santuário no céu e esse santuário deveria ser purificado no sentido de Deus fazer um juízo
daqueles nomes que irão permanecer no livro da vida e aqueles que serão tirados do livro da vida, serão afastados. Então é nesse sentido que deve haver uma purificação. Quanto ao assunto da 2.300 tardes e manhãs, nós vamos analisar então, conforme eu disse, na próxima série. Mas o que nos importa hoje é a explicação que o anjo Gabriel veio dar para Daniel para consolar a respeito dessa profecia tão longa de tempo, das 2.300 tardes e manhãs. Então, no sentido de consolar, ele veio explicar, olha, eu vou explicar para você que vocês ainda têm 70 semanas, que equivale a 490 anos. Então, vocês ainda terão a oportunidade. Nesse período, para vocês, de 490 anos, deverá vir o Messias. Então, em outras palavras, essas 70 semanas que fala da vinda do Messias, do seu ministério, da sua morte, está intrinsecamente ligado ao assunto da purificação do santuário, conforme eu disse. Então, essa profecia das 70 semanas são cortadas da profecia maior, das 2.300 tardes e manhãs. Então, o que acontece aqui a nível de linguagem profética? Para que possamos entender o assunto do livro de Daniel a respeito dessa visão das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas. O que acontece é que a primeira visão é para o povo de Israel ainda poder aceitar o Messias. Tudo que o anjo falou ali para Gabriel, o anjo Gabriel falou para Daniel, a fim de trazer consolo a ele, no capítulo 9, é para fazer ele entender, olha, eu fui mandado por Deus, o anjo Gabriel dizendo, para lhe dizer que vocês ainda terão um período de 490 anos, e nesse período o Messias irá cumprir o seu ministério, e vocês devem entender as dicas que eu estou dando, para que quando ele vier, vocês possam aceitá-lo. Porque ainda no tempo de Daniel, o povo de Israel era o povo de Deus. Deus ainda tinha um plano com o povo de Israel. Tanto é que, através do profeta Ezequiel, Deus falou que eles só permaneceriam no castigo ali, no cativeiro, durante 70 anos. Por que só esse período? Porque ainda Deus tinha planos para com Israel. Então, o plano de Deus era usar Israel para que Israel pudesse ser uma luz no mundo, conforme Deus falou lá em Êxodo, capítulo 19, do verso 1 ao 6, especialmente Êxodo 19, verso 6. Vós me sereis nação santa, um povo sacerdotal entre as nações. Então, o propósito de Deus para com Israel era justamente esse, para que fosse um povo usado por Deus para ser a luz do mundo. Mas, então, aquelas dicas que Deus pediu para que Gabriel desse para Daniel e foi registrado aqui no capítulo 9, então é para que ficasse especialmente para o povo judeu, no primeiro plano, na primeira condição. Então, ainda Deus usaria o povo de Israel, ainda Deus tinha uma visão para com o povo de Israel, mas ela tem um efeito para o assunto futuro, para o tempo do fim, sobre o santuário celestial. Porque é somente através do Cordeiro que o assunto do plano da redenção, elaborado através do santuário, é que pode ter efeito, através do sangue de Cristo. E, enfim, é por isso que foi falado, 70 semanas estão determinadas, ou seja, estão cortadas do original, né? Significa isso, porque, a princípio, a profecia é para o povo judeu. Mas, sendo que o povo judeu pudesse falhar, pudesse olvidar a oportunidade deles, então a profecia iria se estender para se cumprir o assunto da redenção lá através das 2.300 tardes e manhãs. É aí que entra o assunto do Apocalipse e, enfim, Deus tomou providência para que a mensagem tivesse um efeito, a princípio, para o povo de Israel, mas caso contrário, deveria ter um efeito para a igreja remanescente de Deus, conforme você vê lá em Apocalipse 12, verso 17. É um grande rodeio que eu dei aqui, mas eu só estou explicando a relação do capítulo 8 de Daniel para o capítulo 9. Eu sei que, a princípio, pleiteando a favor do povo de Israel, que ainda era povo de Deus.
o anjo foi para Daniel para consolá-lo ali no cativeiro e lhe deu a mensagem: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre as suas santas cidade. Se você tem alguma dificuldade de fazer cálculos, pegue uma calculadora. Cada semana tem 7 dias. Então, 70 semanas. Se cada semana tem 7 dias, então 70 semanas vezes 7 dá 490. Mas, conforme nós consideramos aqui, nós estamos estudando profecia. E na linguagem profética, o literal passa a ser simbólico. Então, 70 dias, que é 490 dias, passa a ser 490 anos. Então, o que Daniel está recebendo de informação aqui para o seu consolo? O anjo Gabriel veio justamente consolar Daniel. Daniel, o assunto sobre vocês, o povo literal, o povo de Israel, é que vocês ainda, depois do cativeiro, depois de cumprido o período de 70 anos que Ezequiel disse que vocês teriam no cativeiro, depois disso, vocês vão regressar para Jerusalém e Jerusalém estará em escombros, estará destruída, mas vocês irão receber ordem para reconstruir. Então, ao regressarem para Jerusalém, vocês, ao receberem a ordem para reconstruir toda aquela cidade destruída, a partir daquela ordem, vocês vão contar o período das 70 semanas, que equivale a 490 anos. Nós aqui falamos com as nossas palavras, mas agora você está mais preparado para entender o que nós vamos considerar na leitura de Daniel 9, verso 24 em diante. Abra lá a tua Bíblia e vamos ver lá. O anjo se aproximou e disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Você já sabe, 490 anos. É o consolo para Daniel, é o que eles queriam ouvir. Em outras palavras, quanta misericórdia depois do cativeiro babilônico. Quanta oportunidade ainda Deus iria conceder àquele povo rebelde para que o povo pudesse se emendar, se preparar, assumir a mensagem que Deus estava confiando a eles. E não somente isso, para que pudesse estar na expectativa, no aguardo para a vinda do Cristo, o Messias, que viria para eles, né? Para que o mundo pudesse ser salvo. Então aqui fala: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, a sua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então, aqui nós vemos que não se trata essa apresentação aqui, não se trata do fim do pecado do mundo, como aqueles que interpretam sobre a doutrina do arrebatamento secreto, falam: olha, aqui as 70 semanas ela vai se findar quando Jesus voltar e acabar com os pecados na terra. Então, eles levam para esse lado. Mas aqui está falando, no final aqui, 70 semanas, para que, o final do texto, né? Para ungir o santo dos santos. Então, aqui é para que pudesse, conforme Jesus, após ter sido morto, ter pago o pecado dos homens na cruz do Calvário, ter cumprido a missão a favor dos homens. Então, aqui há referência sobre a obra de Cristo, lá na cruz do Calvário. Então, é totalmente cristocêntrica. Então, quando ele fez isso, depois ele falou para Maria Madalena lá, quando foi ver ele lá no túmulo, depois que ele foi morto, Jesus deteve Maria e disse: olha, não me segure aqui em conversas. Em outras palavras, foi isso que Jesus disse: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas eu vou para o meu Pai, e você vá para os seus irmãos e avise da ressurreição, o que aconteceu. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Depois que ele morreu, ele foi para o Santo dos Santos, conforme nós vemos aqui, para o santuário celestial, foi para se apresentar perante o Pai, lá na sala de juízo, aonde está a lei de Deus, Apocalipse 11, verso 19, aonde Deus faz o seu julgamento, para que o homem seja considerado justo ou injusto. Eclesiastes capítulo 12, 13 e 14, Tiago 2, 10 a 12. Enfim, diante da lei de Deus, aonde o Pai está, lá no santuário celestial,
é que Deus considera a situação do homem. E Jesus, tendo tomado o lugar do homem, ao ressuscitar, ele foi até o Pai, para que Deus julgasse a sua obra. E Deus o considerou perfeitamente justo, e assim, nessa consideração do Pai, Jesus, ele tomou o nosso lugar e finalmente ele ungiu o Santo dos Santos. E começou então a valorizar o assunto do santuário celestial, como exemplo do plano da redenção, para mostrar para nós o andamento do plano da redenção. Então, não é só a morte de Cristo na cruz, mas ainda há uma apuração no céu, uma purificação nos registros celestiais, para que Deus possa considerar aqueles que hão de ser salvos em relação daqueles que hão de se perder. A purificação do santuário celestial tem a ver com esta apuração dos registros celestiais, dos nomes que estão nos registros lá do céu, de acordo com a linguagem que a Bíblia nos traz. Enfim, o fato é que Jesus, ao morrer, ele cumpriu essas palavras. E aqui está dizendo exatamente isso. Não tem nada a ver com os últimos dias da volta de Jesus e acabar os pecados. Está falando da obra de Cristo na terra. E aqui o verso 25 diz, o anjo, Daniel 9, 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido. Então vamos considerar isso. Ele dá o início da profecia para considerarmos. A profecia, ela começa a ser considerada desde o início da ordem para edificar, para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido. O que isso diz respeito para nós? Se você buscar os registros de história, aqueles que analisam cronologia, os tempos históricos, tanto da Bíblia como fora da Bíblia, a história dos reis, do passado. Então, os historiadores, os cronologistas, os arqueólogos, eles são unânimes em dizer que a ordem que foi dada para que, depois da Babilônia, do cativeiro babilônico, o povo de Israel pudesse reconstruir a cidade de Jerusalém, ela ocorreu no ano 457 a.C. Então, nesse ano 457 a.C., é que o rei Artaxerxes, o rei da Pérsia, ele deu a ordem para que toda a cidade fosse restaurada, fosse reconstruída e o povo de Israel fosse emancipado como o povo outrora o era ali em Jerusalém. Mas você há de verificar algumas objeções de religiosos que olham a data para esse acontecimento da restauração de Jerusalém. E esses religiosos que não querem enxergar a clareza da profecia, que defende a doutrina do arrebatamento secreto, eles dizem, olha, acontece que houve três decretos para restaurar Jerusalém. Lá no capítulo 1 do livro de Esdras, se eu não me engano, no capítulo 3, capítulo 5, ali houve um outro decreto, e o terceiro decreto ocorreu, está lá registrado em Esdras capítulo 7. E eles querendo trazer confusão sobre a profecia, e a profecia não é para ser confundida, tanto é que ela veio para ser elucidada. Sabe e entende, disse o anjo Gabriel, Você deve entender, não só para Daniel, para nós também, é uma profecia elucidativa, mas para trazer confusão, os inimigos da verdade, e Satanás sempre usa esses para fazer as coisas serem vistas de forma confusa. Então eles ficam falando dos 3 decretos e fazem a pergunta: como saber qual decreto realmente é que entrou em vigor para fazer valer a profecia? O primeiro, o segundo ou o terceiro decreto? Bem, o decreto que entrou em vigor é o decreto de Artaxerxes, que está lá em Esdras capítulo 7. Por quê? Os outros decretos que foram dados, primeiro por Ciro, enfim, os outros 2 decretos eram apenas para restaurar o templo e o outro era para voltar o funcionamento das atividades sacerdotais no templo. Então diz respeito apenas ao templo. O terceiro decreto de Artaxerxes é o que condiz com essa explicação do anjo. Desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, não apenas o templo, mas toda a cidade que estava em ruínas. Então, esse decreto foi o decreto de Artaxerxes
no ano 457 a.C. A partir dessa data, então, é que vale a contagem. E ele diz aqui no verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, que é o ano 457 a.C., até ao ungido. O que significa ungido aqui? Lá na linguagem hebraica, ungido é Meshiach. E no grego é Christos. Então, tanto Meshiach como Cristo é tido como sendo o Messias. Então, o Messias, na verdade, para a nossa língua, o português, é o ungido. Então, diz respeito, aqui a profecia está dizendo assim, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até a manifestação do Cristo na terra. E ele se manifestou quando? Justamente, Jesus se manifestou quando ele se batizou e o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele foi ungido pela presença do Espírito Santo, né, que fez com que ele fosse ali se destacado como Cristo, a partir daquele momento do seu batismo. E a profecia que Gabriel está dando para Daniel aqui é desde o momento da ordem para restaurar Jerusalém até ao ungido. E agora ele continua, e agora ele vai fornecer dados. Vamos ver o verso 25 diz assim, 7 semanas e 62 semanas. Então, aqui estão os dados. Até o batismo de Jesus, desde a ordem, que foi no ano 457, até o batismo de Jesus, haveria 7 semanas e 62 semanas. Então, se você pegar na calculadora ali, 7 semanas dá 49 anos. 62 semanas, 49 anos, porque na linguagem profeta dá 49 dias. Mas é profecia, um dia equivale a um ano. 49 anos. Mais 62 semanas, 434 anos. 434 anos, que é 62 semanas, mais 7 semanas, que é 49 anos, nós temos o total aqui de 483 anos. Então, haveria desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, haveria 483 anos. Então, considerando essa data de 457 até o batismo de Jesus, você há de verificar que bate, porque vai dar no ano 27. E de acordo com os historiadores, foi exatamente no ano 27 que Jesus foi batizado. Vamos ver lá, aqui em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Nós temos aqui o verso 21 e o 22, nós lemos assim, e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, dizendo, Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então aqui nós temos Jesus sendo ungido por intermédio do seu batismo. Mas como isso prova que Jesus foi batizado no ano 27? Aqui, nesse momento, João Batista, que fez o batismo, olha o que diz aqui São Lucas, capítulo 3, do verso 1 até o verso 3. Nós lemos assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, e todos os historiadores dizem, o 15º ano do reinado do imperador Tibério César, isso ocorreu no ano 27 da era cristã, de acordo com o calendário que nós temos em mãos. Então, no ano 27 é que realmente Tibério César começou a reinar, que foi o 15º ano, que ele começou a reinar, não. Foi justamente nesse 15º ano de Tibério César que deu o ano 27. Então, nesse 15º ano do seu reinado, é que João Batista começou a pregar ali. Veja a outra parte do verso 1. Lucas 3, verso 1. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Albilene. Então, todos esses nomes ali correspondem a este momento, a esta época, que é o 15º ano,
do reinado de Tibério César. E o verso 2 diz assim: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, todos esses personagens ali estavam vivos, ativos, governando Jerusalém e aquela região. Então, o que aconteceu? Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então, João Batista começou o seu ministério. O verso 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então ele começou a clamar para que o pessoal se batizasse. E foi justamente aí que Jesus apareceu e se batizou, no ano 27, conforme a data aqui do 15º ano do reinado do imperador Tibério César. João Batista começou a pregar, Jesus foi ali, conforme nós lemos aqui, São Lucas 3, 21 e 22, e se batizou. Ele cumpriu a data que fala que ele deveria ser ungido, né? Que deu uma soma de 49 anos, mais 434 anos, que é o total de 483 anos. Então, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, passado 483 anos, Jesus veio ao Jordão e se batizou, até ao ungido. A profecia aqui, então, de Daniel, no capítulo 9, é extremamente cristocêntrica. Toda a Bíblia é cristocêntrica. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São João 5,39. Toda a Escritura, então, é totalmente voltada para Cristo. No entanto, a única parte da Escritura que fala sobre o tempo do seu ministério, de forma direta, do início do seu ministério, após ele ser ungido, e o tempo que ele deveria morrer, 3 anos e meio depois do seu ministério, nós vamos ver aqui, né? A Bíblia fala que depois dele ser ungido, ele seria morto 3 anos e meio depois. Então, a única profecia que estabelece datas sobre a obra de Cristo na terra é essa de Daniel capítulo 9. Né? E volto a dizer, por que o anjo Gabriel se aproximou para Daniel trazendo essa mensagem que servia de alento sobre o povo de Israel, e por que ele deu todos esses detalhes nessa explicação? É para que o povo de Israel realmente ficasse mais esclarecido a respeito do Messias que haveria de vir, para que não houvesse confusão, para que, ao analisar as profecias que o anjo Gabriel deu para Daniel, os sacerdotes, os líderes de Israel, ali no futuro, lá em Jerusalém, pudesse levar a sério, já com uma lição aprendida do cativeiro, já arrependidos em pecar contra Deus. Então, estudando mais a palavra de Deus, eles deveriam se preparar mais, deixar que o Espírito Santo falasse mais a eles, estudando mais as profecias. Deus fez de tudo para que, quando o Messias viesse, ele não fosse rejeitado, para que ele fosse reconhecido. Até com respeito ao seu nascimento, em Miqueias capítulo 5, se não me falha a memória, ali fala que de Belém ele haveria de vir, uma estrela iria brilhar, e todos os indicativos sobre o nascimento do Messias, e aqui de forma detalhada explica as datas que ele iria atuar e o que ele deveria fazer. Então Deus tomou providências no primeiro plano para a explicação de profecia aqui, que nem nós falamos, que a princípio era para o povo de Israel, para que o povo de Israel ainda pudesse ser um povo usado por Deus. Então Deus deixou mensagens suficientes para que não houvesse nenhuma confusão dos líderes de Israel com respeito à vinda do Messias. Então foi dito os detalhes para o seu nascimento, a estrela de Belém lá, através de Miqueias, conforme eu disse, e aqui de uma forma especial foi dado as datas, né? Desde o ano 27, os judeus deveriam estar em alertas ali, deveriam reconhecer João Batista. Jesus até cobrou deles, né? Essa falta de luz, pela falta de interesse de conhecer as profecias que foram dadas para os preparar, para que eles não ficassem confusos. Então, eles deveriam estar ali sabendo que se João Batista, conforme as profecias haviam indicado, estava batizando, e o ano 27, conforme a profecia diz, deveria ser o ungido, então eles deveriam aceitar Jesus ao ter sido batizado e deveriam colaborar com a obra de Cristo na terra. E o anjo, então, ele tomou essas providências. Então, 7 semanas e 62 semanas, o total de 483 anos, e bateu exatamente conforme a profecia havia dito.
A única profecia, então, que fala de datas, de forma direta, é aqui o livro de Daniel, capítulo 9. De forma indireta, nós temos sobre a data do seu nascimento, porque considerando a data do batismo, nós podemos também, de forma indireta, conhecer a data do seu nascimento, principalmente considerando a profecia sobre a estrela de Belém, que anos atrás havia se manifestado ali entre os judeus e todos sabiam, né? Até os magos que vieram do Oriente levar presente no nascimento de Jesus, eles estavam ali expectantes. Mas vamos ver ali em Daniel 9, verso 26, que fala o que aconteceria na metade da semana. Daniel 9, verso 26, nós lemos assim: depois das 70 semanas, depois das 62 semanas, será morto ou ungido e já não estará. Então está falando que depois que ele fosse ungido, chegaria o momento que Jesus seria morto e não estaria mais. Depois que ele morresse, ele não estaria mais. Veja só o que Jesus falou para os judeus que estavam rejeitando ele como Messias. Então, lá em Mateus capítulo 23, Jesus, vendo que o povo, na sua rebeldia, não o estava aceitando, então ele disse assim, Mateus 23, 38 e 39. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então veja, ele deixou bem claro que o povo rebelde de Israel, que recusava vê-lo, iria sentir a sua ausência. Por quê? Ao morrer, inclusive deveria morrer porque eles, na sua rebeldia, iriam entregar o Messias para ser morto, iria entregar ele para os romanos, e assim aconteceu. E Jesus falou, vocês não me verão mais, porque ele iria morrer, iria ressuscitar, e não iria continuar na terra. Ele iria para o céu, e depois de muitos, muitos anos, é que ele voltaria. Mas deixa eu esclarecer aqui um detalhe antes de continuar. Quando ele fala que quando chegasse o tempo do fim, os judeus dissessem, bendito aquele que vem em nome do Senhor, deve-se ter a informação de que não se trata de toda a nação de Israel. Aqui ele não está dizendo, olha, vocês serão salvos porque vocês vão me ver vindo nas nuvens do céu e aí eu vou aceitar vocês. Se ele não aceitou, se ele condenou o povo de Israel pela dureza do seu coração naqueles dias, quanto mais na sua segunda vinda, né? Diante de tantas oportunidades. Lá em Mateus capítulo 26, verso 64, por exemplo, aqueles que o estavam julgando, o sumo sacerdote, Caifás, Anás e todos os sacerdotes que estavam ali condenando Jesus para ser morto, Jesus disse para eles, vocês hão de ver o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, à destra do Todo-Poderoso. Então, eles iriam lamentar profundamente por estar acusando Jesus de ser uma farsa, de ser um impostor e entregando ele para morrer. Então, assim como aqueles, hoje em dia o povo de Israel, na sua grande maioria, lá os judeus, eles acreditam que Jesus é uma farsa, é um impostor, estão expectantes na vinda do Messias que eles produziram na mente deles, na imaginação, e todos que rejeitam Cristo, assim como no tempo dele, ele pronunciou uma sentença de morte. Então, todos do passado, assim como foi no passado, certamente há de ser no futuro. Então não é porque é o povo carnal que Deus há de salvar, é porque a pessoa aceita Cristo de todo o coração. E depois do Pentecostes, houve muitos judeus, né, porque os discípulos saíram com o poder do Espírito Santo pregando em Jerusalém, muitos judeus aceitaram a mensagem de Cristo. Embora fossem judeus, individualmente falando, eles serão salvos. O que deixou de existir é o povo judeu como nação para ser o povo de Deus, né? Mas individualmente, como qualquer pessoa de outras partes do mundo, aí, o judeu também será salvo. Assim como no tempo do fim, muitos vão de aceitar Cristo, e é a esses que vão aceitar Jesus, que vão perceber que Jesus de fato é o Messias, é que Jesus disse aqui, se reportou. Vou ler de novo. Mateus 23, o verso 39. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis,
até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, a esses que eles estarão aguardando com alegria Jesus nas nuvens do céu. Então, é esses que Jesus espera, o remanescente de Israel, que também faz parte de todo Israel espiritual. Nós já temos explicado isso aí, mas veja lá, em Mateus capítulo 26, verso 26. Nós estamos considerando que Jesus não estaria mais depois que ele fosse morto, de acordo com Daniel 9, verso 26. Ele seria morto, ungido, e já não estaria. E ele falou isso ali, mas veja aqui também, Mateus 26, verso 26 em diante. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, e derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Veja, vamos dar uma pausa aqui, antes de continuar o texto. Jesus aqui, ele usou praticamente as mesmas palavras que você encontra ali em Daniel 9, verso 27. Aqui ele falou, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Lá em Daniel 9, verso 27, vamos ver lá, olha só o que ele disse. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Então, aqui ele diz em Mateus capítulo 26, verso 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança e derramado em favor de muitos. É praticamente o mesmo, então, lá de Daniel 9, verso 27. Em Romanos capítulo 5, nós vemos também o apóstolo Paulo falando que Jesus morreu para que muitos, ou seja, aqueles que valorizassem a sua morte, é que seriam beneficiados. É nesse sentido que ele morreu a favor de muitos. Mas, na verdade, ele morreu por todos, mas infelizmente, não são todos que aceitam o sacrifício de Cristo. Mas nós temos aqui Jesus reconhecendo a profecia. Mas continuando aqui, Mateus 26, verso 29. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Então, Mateus 26, verso 29. Jesus está deixando bem claro que ele está pensando na profecia de Daniel 9, conforme o anjo Gabriel falou ali para Daniel. Capítulo 9, verso 26, ele disse, ele iria morrer ungido, depois não estaria mais conosco. E agora ele está dizendo ali na Santa Ceia para os discípulos, nós estamos ceando juntos agora, mas voltaremos a ceiar só na nova terra, só depois que houver a salvação. Então ele está dando esta lacuna de tempo, porque ele iria para o céu e não estaria mais. E é isso que diz Daniel 9, verso 26. O ungido seria morto e já não estaria. Então é nesse sentido. Mas ele está citando sim as profecias. Vamos ver lá como ele reconheceu Marcos capítulo 1, verso 15. Marcos capítulo 1, verso 15. Vamos ler desde o verso 14. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então veja, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Por que Jesus saiu no início do seu ministério, depois de ter sido batizado, usando esta frase, o tempo está cumprido? De onde ele tirava a ideia de tempo? Ele tirava exatamente conforme eu disse, da profecia ali, citada em Daniel capítulo 9, que ele seria, depois das 62 semanas, 7 semanas e 62 semanas, então ele seria ungido, ele seria batizado, e isso se deu no ano 27. Uma pausa, antes de continuar aqui. Talvez você está confuso que você usou a calculadora de 457 a.C., que foi o ano que Artaxerxes ali fez o decreto para restaurar Jerusalém, e a data para a profecia começa a partir
desta ordem, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, haveria 7 semanas e 62 semanas, o que equivale a 483 anos. Né? Então você deve fazer um cálculo de 457 a.C., da ordem para restaurar Jerusalém. Coloca 483, você faz esta conta na calculadora, você vai dar no ano 26. Por que vai dar no ano 26 e nós estamos falando aqui do ano 27? Conforme Lucas capítulo 3, verso 1, nós falamos. O 15º ano do reinado de Tibério César, que é o ano 27. Por que dá na calculadora o ano 26, ao invés de dar no ano 27? É porque a calculadora, ela não sabe fazer a conta de antes de Cristo para depois de Cristo. Né? Há uma transformação da era passada para a era presente, para a era antes de Cristo em relação à era depois de Cristo. Existe um ano zero ali a se considerar. E a calculadora não sabe fazer essa consideração do ano zero para começar tudo de novo. Ela faz sempre de antes de Cristo para depois. Os historiadores sempre colocam um ano a mais, justamente porque a calculadora considera apenas os números cardinais. Né? O que é números cardinais? É número 1, 2, 3, 4, 5. Não pensa assim de forma de sequência, como números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, e na sequência há essa consideração. A calculadora não sabe pensar assim, não foi programada para isso. Então você usando a calculadora, 7 semanas, 62 semanas, 483 anos, a partir de 457, a calculadora vai resultar no ano 26, o número 26. Mas é dado a essa transformação, essa transposição do antes de Cristo para depois de Cristo, é que nós devemos sempre acrescentar uma data, o ano 27. Enfim, o fato é que deu aquele período, Jesus foi batizado. E o que aconteceu? Depois que ele foi batizado, passou 3 anos e meio, ele morreu e ele foi para o céu, e de repente nós temos aqui Jesus vivendo o seu ministério, cumprindo o período que a profecia disse a respeito dele. Né? Vamos ver lá em São João, no capítulo 7. Aqui nós vamos ver uma coisa curiosa. São João, capítulo 7. Está na metade do ministério de Jesus. A profecia de Daniel 9, o verso 27, fala que ele deveria morrer 3 anos e meio depois que ele fosse ungido, depois que ele fosse batizado. Mas ele estava no meio do seu ministério e ele estava na Galileia. E por que ele estava na Galileia depois que ele já havia pregado em Jerusalém? Ele foi na Galileia, mas fugido de Jerusalém, porque Jesus já havia falado contra os pecados de Jerusalém, já havia erguido a sua voz contra os líderes de Israel, que haviam se desviado da palavra de Deus. Então ele já estava ali sendo hostilizado, já estavam ali, a partir de então, tramando a sua morte. Então ele precisou sair de Jerusalém para que ele não morresse antes do tempo. E aqui no capítulo 7 de São João, você vai ver um relato que os irmãos dele, os irmãos de Jesus, que não acreditavam na sua obra, não acreditavam nele como Messias, estando eles na Galileia, falaram para Jesus: olha, está para acontecer agora, lá em Jerusalém, a festa dos tabernáculos. Vamos conosco para Jerusalém, e ali você há de manifestar as suas obras para que eles possam crer. Né? Então eles estavam ali, na verdade, desdenhando de Jesus, estavam brincando com Cristo ali e falando para que Jesus fosse para Jerusalém. Então era metade do ministério de Jesus, não era ainda o tempo certo. E ele sempre estava de olho no cronômetro, olhando o relógio profético a seu respeito. E veja, São João 7, verso 6, nós lemos: Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Então Jesus, na verdade, para o povo de Israel, era tido como um inconveniente. Ele mostrava os pecados para que ele se arrependesse, e ele era mal interpretado. E ele foi tido como alguém odiado ali para o povo de Israel.
Mas os irmãos dele, ele disse, olha, já que vocês estão de acordo com o coração corrupto deles, pode subir em Jerusalém, o tempo de vocês é livre, mas eu não, eu tenho que ser cauteloso. O verso 8, subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Então Jesus, ele viveu com a mente sobre o tempo. O relógio profético de Deus tinha que ser cumprido à risca. E ele não queria dar margens para que houvesse o caso dele ser pego antes do tempo para ser morto nas mãos dos seus inimigos. O apóstolo Paulo, ele falou lá em Gálatas capítulo 4, o verso 4, do zelo de Deus sobre o tempo profético. Veja, Gálatas 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus, ele veio para o povo de Israel, e nascido sob a lei significa não necessariamente a lei dos 10 mandamentos, mas aqui está falando da situação carnal de Jesus como um verdadeiro judeu, um verdadeiro israelita. Lá em São João 4, Jesus deixou bem claro lá para a samaritana que a salvação vem dos judeus. E Jesus veio para o povo judeu, conforme eu disse, no primeiro plano, a história das 70 semanas, que é cortada das 2.300 tardes e manhãs. O primeiro plano é fazer com que o povo de Israel ainda pudesse reconhecer todas as dicas a respeito do Messias, todas as datas, todas as referências, para que o aceitasse. Mas, infelizmente, não houve jeito. Por mais que Deus fez a sua parte, se esforçou com o povo de Israel, aconteceu que está lá em São João 1, verso 11. Veio para os seus e os seus não aceitaram, não quiseram ele. Mas aqui está falando, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. E aquela profecia de Daniel 9, ali citada pelo anjo Gabriel, de forma indireta, nos oferece também a época que Jesus deveria nascer. Porque Deus queria deixar bem claro, olha, o Messias vai vir nessa época. Lá em Miqueias, volto a dizer, fala até da estrela de Belém, que iria se manifestar, o Messias viria dali, enfim. Isaías também fala muito a respeito, para que o povo de Israel tivesse chance de entender de fato quem era o Messias que eles deveriam recepcionar. Mas eles não deram ouvidos. Enfim, Jesus estava vivendo debaixo do tempo. Então, o tempo que a profecia nos apresenta está contido lá em Daniel capítulo 9, a partir do verso 24. Veja então, com base nessa visão de Jesus sobre o tempo para o povo de Israel, que era o tempo das 70 semanas exclusivo para o povo de Israel, Mateus capítulo 10, verso 5. Ali, Jesus comissionou seus discípulos. Mateus 10, verso 5. E nós lemos assim até o verso 7. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Por que Jesus falou para os discípulos? Olha, eu estou comissionando vocês para serem evangelistas, para pregarem em todos os lugares. Mas, a princípio, eu quero que vocês não tomeis rumo aos gentios, não vão nas terras deles, e nem pregueis aos samaritanos, que estavam ali mais afastados, mas exclusivamente para o povo de Israel. Por que Jesus deu essa ordem ali, quando ele formou os discípulos para o seguir? Porque ele estava querendo cumprir, e ele cumpriu a sua parte, das 70 semanas, que era exclusiva para o povo de Israel. Lembre-se, Daniel 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, falando para Daniel. E Daniel era um judeu. Então, as 70 semanas, que corresponde a 490 anos, deveria estar inteiramente disponível da parte de Deus para o povo de Israel, para que o povo ainda pudesse se arrepender, se converter e ainda ser usado por Deus para ser a luz do mundo. E é por isso que Jesus queria pleitear até o fim com esse povo, porque estava dentro da última semana. Veja, foi passado 69 semanas. 7 semanas e 62 semanas das 69 semanas. Na última semana,
que começou o ministério de Cristo, é que ele deveria fazer os últimos apelos para a nação de Israel. E é nesse seu ministério que ele falou para os discípulos: fiquem em Israel e preguem para o povo de Israel, porque é o período para o povo de Israel. É os últimos apelos que estavam sendo feitos de uma forma especial, diretamente pelo próprio Cristo, através do Espírito Santo. Depois nós vamos ver aqui. Veja, no capítulo 15 de Mateus mesmo. Mateus capítulo 15, o versículo... capítulo 15, o versículo 21 ao 24, nós lemos assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, veja, já não era de Israel, era uma cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha a compostura de Jesus. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, ou seja, é como se não tivesse feito caso do que ela disse. Mas aqui tem um ensino de Jesus a respeito da sua missão. Veja o verso 23, continua. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem chamando atrás de nós. O verso 24, São Mateus 15, 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que que Jesus falou essas palavras? Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está deixando bem claro que ele desceu ao céu de uma forma muito especial, além de morrer por toda a raça humana, evidentemente, mas de uma forma muito especial, ele estava pleiteando a favor ainda do povo de Israel. E é aquilo que eu acabei de dizer aí, e tenho repetido, porque ele estava de olho no relógio que ainda estava disponível para Israel, o relógio profético das 70 semanas, dos 490 anos. Então, se ela começou no ano 457, na última semana, para findar os 490 anos, Jesus estava ali trabalhando para o povo de Israel nessa última semana. Essa última semana está intrinsecamente ligada às demais semanas, às 69 semanas passadas. Nessa última semana estava totalmente vinculada às outras semanas. Não tem esse negócio de separar o tempo aqui de um e o outro. E é isso que aqueles que acreditam na doutrina do arrebatamento secreto fazem de forma totalmente curiosa, de forma evidentemente totalmente errada. Estamos falando da última semana para o povo de Israel e Jesus está cumprindo tudo que foi dito a respeito. E nós estamos lendo aqui para provar este fato. Então ele disse: olha, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, verso 24. Então ele pediu para os discípulos: não vão a terras de samaritano, a terras de gentios, fiquem em Jerusalém. E aqui ele confirmou isso. Então ele sempre foi olhando no relógio profético. Mas, embora ele tivesse dito para os seus irmãos que queriam que ele subisse lá para Jerusalém, no meio do seu ministério, ainda faltava alguma coisa para o futuro ali, para completar os 3 anos e meio, e Jesus disse para os seus irmãos: olha, subam vocês para Jerusalém, porque eu não vou subir, porque ainda não chegou o meu tempo. Em outras palavras, se eu subir, eles vão querer me matar antes do tempo. Então, embora acontecesse isso lá em São João capítulo 7, aqui nós vamos ver que chegando o tempo dele realmente, depois de 3 anos e meio, chegando o tempo de ele entregar a sua vida, olha o que a Bíblia diz. São João capítulo 12. São João capítulo 12. Tudo com base no tempo que está descrito lá em Daniel capítulo 9. Capítulo 12 de São João, versos 23 e 24. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Em outras palavras, Jesus faz uma referência da hora da sua morte. Já é chegado o momento de ele ser entregue, de ele depor a sua vida para salvar a humanidade. Então, os últimos momentos para o povo de Israel
estava ali sendo concluído, o ministério de Jesus já estava se findando, o povo de Israel continuava com a sua dureza de coração tão petrificado, tão duro como diamante, resistia a todos os apelos de Cristo, a todos os milagres, todos os ensinos, e ali Jesus estava vendo que não havia algum efeito no coração do povo de Israel. Mas ele foi até o fim para fazer a sua parte para com o povo. São João, capítulo 17, verso 1. Ali agora, no momento final do encontro de Jesus com os discípulos, antes dele ser morto, nós lemos assim, São João 17, verso 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Então veja, Pai, é chegada a hora. Jesus sabia a hora que ele deveria depor a sua vida. E isso aconteceu depois de 3 anos e meio após ele ser ungido, após ele ser batizado. Porque Daniel 9, verso 27, predisse que deveria ser na metade da última semana, que era para o povo de Israel. Então, na metade daquela última semana, ele deveria se entregar. Vamos agora para São Mateus, capítulo 26, o versículo 45. Jesus está aqui com os discípulos no Getsêmani. Faltava poucas horas para ele ser morto, para ele ser pego pelos romanos, ser entregue pelos judeus, os líderes de Israel, aos romanos, e ser finalmente crucificado. Então, Mateus 26, 45, nós lemos. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegado a hora, veja, sempre com o olhar no cronômetro divino, na hora certa que bateu o ponteiro do relógio de Deus para aquele acontecimento, Jesus, ele foi exato em fazer cumprir. É chegado a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Veja, então nós temos aqui claramente aquilo que foi dito, de 3 anos e meio. Vamos ver lá, Daniel capítulo 9, verso 27. Daniel 9, verso 27. Afinal, é a profecia de Daniel 9 que nós estamos considerando aqui, que faz com que os evangélicos, os cristãos em gerais, olhem de forma deturpada para defender uma tal doutrina de arrebatamento secreto. Eu espero que você esteja nos acompanhando detidamente para entender que não faz jus, de forma alguma, uma ideia a esse respeito. Porque eu vou explicar como que eles conseguem deturpar essa profecia que é totalmente cristocêntrica. Veja, Daniel 9, verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Então, veja, além de fazer nessa última semana aliança com muitos, na metade da semana ele iria fazer cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares. Então, veja, a obra do ungido é a obra de Cristo, é a obra do Salvador, que a Bíblia somente aponta nesse sentido. É ele que faria cessar os sacrifícios, as ofertas de manjares. Por quê? Porque na metade da semana ele deveria morrer, conforme Daniel 9, verso 26. Ali fala no 9, verso 26, que ele morreria e não estaria mais conosco, porque depois da sua morte, a sua ressurreição, ele ascenderia ao céu e não estaria mais conosco. Mas aqui o verso 27 vai explicando mais alguma coisa a respeito do efeito da sua morte. Ele morreria e faria cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares. Então, a segunda metade do verso 26 de Daniel 9 e a segunda metade do verso 27, nós não vamos nos deter a esse assunto, porque nós vamos usar esses versos aqui, essas segundas metades aqui, para explicar aí na frente no que isso diz, o que isso diz respeito, né? Não é o caso aqui para nós considerarmos, mas o que nós estamos analisando é como que a profecia se reporta a Cristo Jesus, e a mais ninguém, somente a Cristo Jesus. Vamos ver lá em Hebreus, no capítulo 8. Hebreus capítulo 8, o livro de Hebreus, o livro do Apocalipse,
em especial esses livros, falam muito é, sobre a obra de Cristo, né? A obra de Cristo, o efeito da obra de Cristo para fazer findar todos aqueles cerimoniais do santuário, né? Hebreus capítulo 8 fala muito sobre isso. O capítulo 9, vamos ver aqui capítulo 9 de Hebreus, do verso 1 ao 3. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Eu quero explicar por que esse termo também, que nós lemos aqui no texto. Porque ali havia os 10 mandamentos. E quando fala dos 10 mandamentos, nós estamos falando de uma lei eterna, que nós já explicamos muito nos encontros anteriores. Mas existia coisas ali que o seu significado, os seus ensinos seriam eternos. Mas o que está querendo dizer com também? Porque ele está falando, apesar daquilo que vai perdurar, que é os 10 mandamentos, que nós já provamos aqui nos encontros passados, havia aquilo que era transitório. E aqui, Hebreus 9, verso 2, começa a dizer: com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por que falou anterior? Porque ele está falando que Jesus entrou no lugar santíssimo, né? Do santuário celestial. E o verso 3. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, aonde Jesus, depois da sua morte, ao subir para o céu, na sua ressurreição, ele se apresentou no lugar santíssimo, onde Deus julgou a sua causa a favor dos homens e ele foi aprovado como sendo o substituto dos homens. E aqui então vai explicando o livro de Hebreus que Jesus, na verdade, ele foi descrito através do ritual do santuário. Era uma parábola para as coisas futuras. Então, tudo que o santuário dizia de forma alegórica, simbólica, era uma representação da obra salvífica do Cristo a nosso favor. Então veja, Hebreus 9, verso 9 e 10. E isto é uma parábola para a época presente, a época do cristianismo, já depois que Jesus havia já subido ao céu. E segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, que acontecia no passado, né? Embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, presta atenção, não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas ablusões, impostas até o tempo oportuno da reforma. Ou seja, depois que Cristo morreu, ele fez com que se cumprisse aquilo que foi dito em Daniel 9, verso 27. Ele faria cessar os sacrifícios e a oferta de manjares. Então, é isso que aconteceu ali. Veja, em Hebreus capítulo 10, verso 1. Porque ele cumpriu aquilo que todos os rituais falavam do que ele faria. Hebreus 10, verso 1. Ora, visto que a lei cerimonial que ele está fazendo reportagem aqui, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais podem tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então, ele está dizendo aqui que o Paulo, que escreveu o livro de Hebreus, ele está dizendo que aquilo, na verdade, era só um encaminhamento para que a pessoa pensasse no Cristo que viria, o verdadeiro. Cristo sim aperfeiçoa, mas aqueles cerimoniais não tinham o efeito de aperfeiçoar. Então, Cristo cumpriu. É por isso que diz lá em Daniel 9, verso 27, na metade da semana, cumprindo seu ministério, ele faria cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares. Veja, em São Lucas, capítulo 24, verso 49. Lucas 24, 49, nós temos o seguinte: Jesus falou para os seus discípulos: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aqui Jesus falou para que os discípulos, mesmo depois que ele ressuscitasse, fosse para o céu, depois da sua ressurreição aqui, né? Ele falou isso depois da ressurreição, que eles permanecessem em Jerusalém. Embora houvesse uma certa hostilidade entre os judeus contra os cristãos
que estavam aflorando agora de forma mais veemente. Então ele falou, olha, por mais que haja hostilidade, não fujam, continuem em Jerusalém. E por que Jesus queria que eles continuassem em Jerusalém? Porque Jesus, volto a dizer, ele estava de olho no tempo para o povo de Israel, que era 70 semanas, 490 anos. Então ele diz, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Isso aconteceu lá no Pentecostes. Então Deus queria ainda usar os discípulos, mesmo depois da sua ressurreição, para que eles ainda fossem, dentro do tempo dos 490 anos, que é as 70 semanas, para que ainda eles fizessem os seus últimos apelos para o povo de Israel, para que eles se arrependessem. E o Pentecostes foi uma demonstração dramática da parte de Deus, para fazer esse apelo final, para abrir os olhos do povo de Israel, para que eles realmente não rejeitassem a última mensagem que estava sendo dada a eles. Então os discípulos fizeram curas, milagres, receberam o poder do Espírito Santo lá no Pentecostes. Deus então estava fazendo de tudo para que durante aquele período, até o último momento do período, o povo de Israel pudesse dizer sim para Deus, para que o povo se arrependesse e se convertesse. E agora, depois da sua ressurreição, ele usou os discípulos. E ele disse, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, veja, as 70 semanas estava no plano de Deus. Vamos abrir lá em Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8. Nós lemos assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas deveria começar com Jerusalém, e o povo, os discípulos, a princípio deveriam concluir a sua obra dentro daquele tempo com Jerusalém. Mas finalmente, Deus fez de tudo, conferiu poder aos discípulos, os discípulos com poder, fazendo milagres, tentando mexer no coração dos judeus ali rebeldes. Eles falavam que aqueles a quem eles haviam entregue para ser crucificado era o Messias predito, e o poder que eles tinham em mãos para fazer os milagres era proveniente daquele Cristo. Por mais que foi falado, por mais que foi provado, o povo de Israel permaneceu inamovível na sua rebeldia. E finalmente aconteceu o que nós vamos ler aqui em Atos capítulo 8, capítulo 7. Bem, dado ao nosso tempo avançado, você pode ler ali no capítulo 7 de Atos, a partir do verso 54, sobre a morte de Estevão. Os historiadores falam que Estevão morreu no ano 34 do ano da era cristã, do ano Domini. No ano 34. Aqui em Atos, capítulo 7, do versículo 54 em diante, então fala desse ocorrido. Estevão, ele fez o seu apelo ao povo de Israel, como os demais discípulos, mas os judeus, cheios de cóleras, irados, não querendo saber mesmo sobre Cristo, sobre o nome de Jesus, eles levaram Estevão até um determinado local e o apedrejaram. Então, diante dessa atitude contra o cristão Estevão, os demais cristãos ficaram aterrorizados, ficaram com medo, e se levantou uma perseguição, a partir de então, contra os cristãos lá em Jerusalém. Então, a partir da morte de Estevão, que foi no ano 34, os cristãos passaram a ser perseguidos e eles, a partir daí, foram dispersos para as outras nações, para outras regiões, e ali eles começaram a evangelizar os gentios. Então vamos ver aqui, Atos capítulo 8, do versículo 1 ao 3, nós lemos: E Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, que depois virou Paulo, o discípulo dos gentios, mas aqui ele participou desse apedrejamento, dessa perseguição. Então diz aqui o verso 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere.
Enfim, a partir daqui, do ano 34, é que os cristãos foram dispersos. Acabou o período para o povo de Deus. Expirou aquele período de 490 anos. Porque se você pegar na calculadora ali, 457 a.C., desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, de Daniel 9, verso 25. Desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. 7 semanas, 62 semanas, que dá 69 semanas. Então, a última semana, você vai ver que vai dar no ano 34. A calculadora vai dar no ano 33, porque acontece aquele probleminha da calculadora não entender a passagem do ano zero, do ano antes de Cristo para depois de Cristo. Então, a calculadora vai dar o ano 33, mas o ano de 457 até 490 anos, aí vai dar no ano 34, de acordo com o calendário que temos em mãos. Enfim, qual é o problema dessas igrejas? Eles cometem dois gravíssimos erros em cima dessa clara profecia. Eu espero que você tenha entendido a profecia de Daniel 9, quando o anjo foi ali para explicar. A profecia é claríssima, diz respeito a uma mensagem do Messias, que o intento do anjo Gabriel, por parte de Deus, é para que o povo de Israel, depois do cativeiro, tivesse mais informações a respeito do Messias, para que não escorregasse num desvio teológico, fazendo má interpretação. Então, foi definido assim a respeito do Messias. Então, a princípio, é para que eles aceitassem o Messias, reconhecendo as profecias. Mas também, então, foi cortado disso e se aproveitou para explicar no segundo plano, dado a rebeldia, da suposta rebeldia, da suposta condição do povo de Israel rejeitar o Messias, então foi estendido a profecia para 2.300 tardes e manhãs. Então nós temos aqui essas duas profecias das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas unidas, uma na verdade reforçando a outra, mas a outra, que é as 2.300 tardes e manhã, é sob a segunda situação, ou seja, uma segunda condição do povo de Israel no caso de rejeitar o Messias. Então estão ligadas uma coisa na outra. O fato é que a profecia é totalmente para o povo de Israel, para aqueles dias, para o tempo de Cristo. Jesus reconheceu o tempo, viveu o tempo, enfatizou tudo que foi dito ali na profecia de Daniel 9, dos versos 24 ao 27. Então, todas as semanas referidas ali estão unidas. Do jeito que a primeira parte, que é 7 semanas, está intrinsecamente ligada às 62 semanas, também a última semana está intrinsecamente ligado. Então, se não houve separação da primeira parte da profecia, também não há distância, não há separação da última parte da profecia. Inclusive, você vê aí Deus enfatizando a profecia com os números 7. Pegou a primeira parte, 7 semanas, começou a profecia com 7 semanas e terminou com as 7 dias, que é uma semana de 7 dias. Porque Deus está dizendo que a profecia é perfeita. O número 7 é um indicativo de perfeição. Então enfatizou a profecia no seu cumprimento perfeito. E ela é perfeita porque enfatiza de uma forma sublime a obra de Cristo na terra e dos seus efeitos na terra. Mas o problema das igrejas aí é que eles pegam essa última profecia e de forma mirabolante, eles fazem uma cirurgia, eles fazem um recorte dessa 69 semanas e coloca a última profecia para o tempo do fim. E fazendo essa extração cirúrgica do todo da profecia, tirando a última semana, colocando para o tempo do fim, é que eles montam a doutrina do arrebatamento secreto, substitui o Cristo da profecia e coloca o anticristo ali. Então, eles cometem dois gravíssimos erros. Primeiro é fazer um recorte da profecia, uma extração cirúrgica das 69 semanas em relação à última semana. Então, é um gravíssimo erro separar essa última semana para o tempo do fim. A Bíblia não oferece margem para isso. Se cumpriu em Cristo Jesus. E o outro gravíssimo erro é dizer que do lugar de Cristo que a profecia apresenta, virá o anticristo. Então, tudo que a Bíblia fala ali é sobre Cristo e não sobre o anticristo.
E então aí que está toda a fértil imaginação aí, dizendo que um anticristo há de vir agora no tempo do fim, num terceiro templo, vai restaurar os sacrifícios ali em Jerusalém, e depois da metade da semana vai fazer cessar o sacrifício. É isso que nós temos falado no último encontro ali. Então verifique ali o último encontro que nós tivemos, se você ainda não assistiu. Nós explicamos como que eles pensam, as igrejas aí fora, como eles entendem, estão ensinando os seus membros, os seus fiéis, mas na verdade não procede de modo algum. Eu espero que você tenha sido honesto o suficiente com a palavra de Deus, tenha prestado muito atenção, porque de fato a Bíblia deixa bem claro que a profecia contida lá em Daniel, capítulo 9, não diz nada a respeito de algo para o tempo do fim, aquela profecia das 70 semanas não. As 2.300 tardes e manhãs, que está relacionado sim, mas não a profecia das 70 semanas. Ela só faz com que você tenha uma ideia de que realmente a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que fala sobre o santuário celestial, da purificação do santuário celestial, conforme eu expliquei como que funciona isso. Então, aquela primeira parte das 70 semanas é só um indicativo do todo que faz com que realmente, se cumpriu a primeira parte, é certo que é de cumprir a segunda parte da profecia, que é sobre a purificação do santuário. Mas essa só tem vez porque o povo de Israel foi negligente, não quis aceitar a primeira parte da profecia. Então, como numa providência divina, tem em cima das 70 semanas a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, é aquilo que eu já havia dito, né? Aquilo que a Bíblia nos traz de profecia, no sentido de ter um cumprimento sob uma condição e um cumprimento sobre uma segunda condição. Mas o fato é que, exclusivamente, a profecia das 70 semanas é em Cristo Jesus e se cumpriu em Cristo Jesus. Não tem nada a ver para o tempo do fim e muito menos de um anticristo aí atuando no tempo do fim. Que você seja honesto em analisar com calma tudo o que nós temos falado, mostrado pela Bíblia, porque a Bíblia é claríssima a respeito desse assunto. E é muito sério você entender esse assunto, porque isso vai fazer a diferença para a tua vida no futuro, se é para a perdição ou se é para a salvação. E também nós já explicamos sobre isso aí no encontro anterior, como que isso funciona. Eu espero que você pense nisso. Fique conosco no próximo encontro, nós vamos esclarecer mais ainda as preciosidades da palavra de Deus e você vai entender sobre este conflito cósmico entre o bem e o mal no seu todo, conforme nós vamos desenvolvendo esse assunto em cada um dos nossos encontros, ok? Muito obrigado por tua atenção, fique com Deus e até o próximo encontro.